No livro A Arte da Guerra, tem uma frase que para mim ela é muito emblemática. Os guerreiros vitoriosos vencem a guerra antes de pisar no campo de batalha, enquanto os outros guerreiros vão para a batalha a fim de buscar a vitória em campo. Isso é uma questão muito emblemática porque, em geral, nós temos dois itens que fazem a gente vencer a batalha antes mesmo de começá-la: mentalidade e o planejamento de como que a gente vai executar isso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fábio Oliveira e nesse canal nós falamos um pouco sobre projetos, como utilizar a gestão de projetos para alavancar a sua carreira também. No vídeo de hoje faremos um link com o livro A Arte da Guerra. Para quem nunca viu esse livro, ele é um livro milenar, foi escrito na China por um general chinês, e lá ele fala vários detalhes de como ele preparava os batalhões, as equipes, os exércitos deles antes de uma batalha ou durante uma batalha. E esse livro, ele foi escrito há mais de 2000 anos, ele é um best-seller, um clássico da literatura e que é utilizado até hoje muito no mercado empresarial, por tratar muito sobre mentalidade, estratégias, planejamentos, táticas, entre outros. Então, ele vale muito a leitura, mas muito mesmo. Então, se vocês estão precisando de uma dica de leitura, essa é perfeita. A Arte da Guerra. É um livro muito bom, vale muito a pena. Mas enfim, eu acabei falando um pouquinho sobre algumas características que eu acho do livro A Arte da Guerra, principalmente da frase que eu falei no início de os guerreiros vitoriosos vencem a batalha antes de ir à guerra, enquanto os outros guerreiros vão à guerra para depois tentarem buscar a vitória. Isso é uma questão que traz à tona duas características muito importantes que nós precisamos ter e nós precisamos ter na gestão de um projeto, por exemplo. Uma é a mentalidade. E aí, sobre mentalidade, nós vamos falar um pouquinho por que a mentalidade é tão importante num projeto ou no nosso dia a dia do trabalho. A gente já ouviu bastante falar que tudo que a gente deseja, que a gente pede, é atendido. Joga para o universo que ele vai trazer aquilo que você quer, tanto de uma forma positiva quanto de uma forma negativa. E aí a própria neurociência já descreve que quanto mais nós repetimos uma informação, melhor ela entra tanto para o nosso cérebro, que é considerado racional, quanto para o nosso cérebro, que é considerado o irracional, o nosso subconsciente. Aquela informação penetra no nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é verdade ou o que não é verdade. Nós criamos uma verdade em cima das informações que nós temos. Então, para uma pessoa, muitas vezes, uma informação, dependendo do contexto das informações, das experiências dela, ela pode considerar aquilo como algo negativo. E uma outra pessoa, com as vivências e experiências dela, pode considerar a mesma situação como algo positivo. E isso, o que acaba interferindo, ou o que acaba nos ajudando no nosso dia a dia para a gente entender? A nossa mentalidade, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente coloca força de vontade para executar, em geral, a gente tem um potencial muito maior de fazer dar certo. Então, quando a gente vai para o campo de batalha e define que, de fato, aquilo precisa acontecer daquela forma, daquele jeito, mais ou menos, daquele passo a passo, e que vai dar certo, é uma parte fundamental de um projeto. Em geral, a gente pega por metodologias, digamos assim, que elas são bem racionalizadas, com um passo a passo bem definido, mas é mais difícil a gente ouvir falar que parte do processo para que um projeto dê certo faz muito parte da nossa mentalidade, é o como nós estamos perante aquilo. Então, vamos para um exemplo mais ou menos. Eu preciso construir uma casa. Só que eu já entrei pensando assim, olha, eu acho que não vai dar muito certo, eu acho que o prazo
eu não vou conseguir atingir com relação ao prazo que foi estipulado. Eu acho que esses materiais aqui, não sei, eu não estou confiando muito nessa mão de obra. Essa mentalidade, quando a gente entra, por melhor o planejamento possa ser, ele tende a dar alguma coisa errada. Ou às vezes até, ele pode dar certo, a construção da casa deu certo, mas se você estava com uma visão, com uma mentalidade ruim sobre aquela situação, qualquer micro problema que tenha acontecido ali, ele vai ser considerado para você, você vai estar mandando uma mensagem para você que aquilo deu errado. Então, vamos exemplificar olha, a gente tem a construção da casa e ela precisa acontecer em 1 ano. E aí acabou que ela aconteceu em 1 ano e 2 dias. Teve-se um atraso, dependendo da criticidade do projeto, não se pode ter esse tipo de atraso, mas vamos considerar que numa casa a gente acaba quase sempre tendo que deixar um tempo realmente já planejado para um final, para uma revisão e tudo mais. Então o projeto ele foi entregue a contento, com 2 dias de atraso, é razoável, é justificável, acho que foi um bom projeto. Mas se você entra com uma mentalidade de que aquilo não ia dar certo, você já vai ter na sua cabeça que não deu certo o projeto porque ele atrasou 2 dias. E isso fica martelando sempre na sua cabeça. Então um ponto que é muito importante é mentalidade. A gente precisa entrar num projeto com a mentalidade de que ele precisa acontecer, que ele tem uma relevância. Então a gente já falou em um outro vídeo sobre relevância, entenda a relevância daquele projeto e compre essa verdade para você. Porque o seu cérebro está esperando que você faça isso. Se você falar que vai dar certo, você está certo. Se você falar que vai dar errado, você também está certo. Então, é a verdade que você vai contar para você, sendo ela certa ou errada, que vai dar certo ou que vai dar errado, é que vai fazer a diferença. Então, você está certo de um jeito ou de outro. Então, lembrando, para a utilização nos projetos, a gente tem que sempre ter uma mentalidade que vai nos levar para o resultado daquele projeto. E aí, falando um pouquinho sobre a outra parte, relacionando de novo com o livro Arte da Guerra, planejamento. Como que um guerreiro um guerreiro vitorioso, ele entra no campo de batalha já vencendo, mesmo antes de ter entrado, com muito planejamento. Lá, aí, detalhando um pouquinho mais no livro, ele dá diversas táticas e estratégias de como, antes de se entrar numa guerra, ele preparava os seus exércitos para aquela guerra e por isso eles saíam vitoriosos. Eles conheciam muito bem o seu inimigo, eles conheciam muito bem o terreno onde eles iam e eles entendiam que existiam inclusive algumas batalhas que eles não fariam, justamente porque eles sabiam que naquela batalha eles poderiam perder ou não. Então o planejamento em um projeto é extremamente importante. Às vezes a gente negligencia muito o planejamento de um projeto que a gente quer executar porque não tem tempo, a gente tem a pressão às vezes de empresa, chefe, líder, enfim. A gente sabe que a gente vive num mundo que a gente tem informações acontecendo a cada segundo e que tudo tende a acontecer muito rápido. Porém, às vezes quando a gente tem realmente um tempo para poder fazer um planejamento, às vezes a gente vai encontrar alguns gargalos que a gente consegue mitigar os riscos, corrigir os riscos antes que eles aconteçam e acabem nos dando uma dor de cabeça menor na frente. Por quê? Às vezes a gente deixa de planejar e só vai executando. Só que às vezes a gente tem um problema no meio do caminho, que ele atrasa tanto o projeto, ou ele impacta tão financeiramente no projeto que acaba inviabilizando o projeto. Ou às vezes não inviabiliza, mas o prazo se estende de uma forma muito maior. Ou a gente acaba derrubando, caindo um pouco a qualidade daquilo que a gente deveria entregar e no final não entrega o projeto exatamente da forma que deveria entregar. Então a gente precisa, num projeto, ter o objetivo muito claro, conseguir desenhar muito bem um escopo e fazer o planejamento disso. Esse planejamento é o que vai fazer com que a possibilidade ou a probabilidade, não vou nem falar em possibilidade, a probabilidade
que ele aconteça acaba sendo muito maior. Ele acaba sendo uma probabilidade de 90% maior de acontecer do que se você não planejar. Pode ser que você não planeje e dê certo? Pode, mas a probabilidade com que isso aconteça é muito menor. Para quem não está tão ambientado com probabilidade, um exemplo clássico é a Mega Sena. Você pode jogar na Mega Sena e pode ganhar. Qual é a probabilidade disso acontecer? 1 em cada 80 milhões que jogam, a cada 200 milhões, não lembro ao certo essa probabilidade, mas isso é uma probabilidade. Então, quando a gente está falando de um projeto dar ou não certo e fazer o planejamento, a gente aumenta muito a probabilidade dele dar certo se a gente se preocupa com o planejamento prévio disso. A gente já entra para o projeto, a gente já entra para a execução do projeto vitorioso, ganhando essa guerra. Por quê? Porque a gente já planejou de forma adequada, a gente entendeu quais eram os riscos no meio do caminho, a gente entendeu qual era o caminho crítico. Então, caminho crítico num projeto se acontecer algum problema nesse período aqui ou nessa atividade aqui, a gente pode ter um impacto muito grande, aí de novo, financeiramente ou de cronograma, por exemplo. Então, a gente consegue ir enxergando algumas etapas na frente que talvez, se a gente não planejar, a gente não vai enxergar, a gente só vai enxergar quando chegar no local, e aí é realmente muito mais complicado. Planejamento, vamos usar um exemplo que hoje está no nosso dia a dia, por exemplo, do Waze. Por que o Waze nos sinaliza de um acidente, por exemplo, a 2 km? Ele já está nos antecipando um pouco para que a gente tenha algumas ações antes que a gente chegue naquele local. Então essas ações pode ser diminuir a velocidade, porque pode ser que ali o trânsito pare, pode ser que você tenha uma alternativa de sair desse acidente, então você vira uma rua antes, você vira algum período antes também. Então ele está antecipando, e aí é um aplicativo que faz isso, mas ele está antecipando algumas etapas que você não está enxergando lá na frente e que podem prejudicar o seu caminho. Então, em um projeto, quando a gente fala do planejamento, a gente está justamente fazendo isso. A gente está mapeando qual vai ser o nosso caminho, o que a gente precisa entregar ao final desse caminho, quais são as tarefas que a gente vai ter ao longo do caminho, quanto tempo isso vai demorar, quanto isso vai custar, quais são os riscos que a gente tem envolvidos com relação a isso. Basicamente, isso é a gestão de projetos. E, às vezes, a gente pode pegar, quando a gente vai olhar um pouco metodologia, elas são muito mais densas. Então, quer dizer, ela tem, o próprio PMBOK, ele é um livro, ele é um caderno muito denso, com muitos detalhes, com muita nomenclatura técnica. E aí, às vezes, a gente bate o olho nisso e acha que, cara, isso aqui não é para mim porque eu não consigo, eu não tenho tempo para fazer tudo isso. Mas a gente pode fazer alguns planejamentos de projetos muito mais simples, seguindo algumas etapas que eu acabei falando um pouco para vocês, de um objetivo bem definido, um escopo, que é o como eu vou fazer isso, bem definido, com requisitos ali, o que eu tenho de premissa, o que eu não tenho de premissa, bem feitos, um cronograma adequado, um planejamento de custos para esse projeto de forma adequada, quais são os riscos que eu posso ter ou não no meio do caminho, que eu posso ter nesse projeto para que ele tenha sucesso ou não. E por último, quais foram as lições aprendidas com relação a isso. Por quê? Todo projeto praticamente vai nos ensinar algo. Se eu fiz um projeto e não aprendi com ele, alguma coisa deu errada. Então duas coisas são certas em todo projeto. Que ele vai ter alguma mudança no meio do caminho. O importante é que não seja uma mudança do objetivo, mas algumas coisas vão acabar mudando no meio do caminho. E outra muito importante são as lições aprendidas. Então o que eu aprendi com esse projeto e que eu posso replicar ou não em outros projetos. Então eu estou fazendo um caminho daqui para o Rio, por exemplo, e percebi que, cara, eu não consigo ir daqui para o Rio sem abastecer o carro no meio do caminho. Só que quando eu passo da divisa de São Paulo para o Rio, eu percebo que a gasolina ela acaba sendo 30% mais cara.
O que eu vou fazer? Então assim, ó, eu aprendi que a gasolina no estado do Rio de Janeiro é mais caro, então quando eu estiver voltando do Rio para São Paulo, por exemplo, eu vou analisar se eu consigo chegar até a divisa do Rio para São Paulo para poder abastecer no estado de São Paulo, porque a gasolina é mais barata. Isso é uma lição aprendida de forma simples, mas que a gente consegue aplicar em outros, e às vezes a gente consegue aplicar tanto em projetos que podem ser semelhantes, como projetos que podem ser totalmente distintos. Vou pegar agora também o mesmo exemplo. Então, fui de São Paulo para o Rio e percebi que a gasolina no Rio é mais cara. Quando eu for fazer uma próxima viagem, eu vou para Nova York, por exemplo, eu vou tentar avaliar de quais são os custos nessa cidade que eu estou indo. Ela é mais cara ou ela é mais barata? Eu preciso investir um pouco mais ou investir um pouco menos? Então, a gente vai começar a pegar algumas coisas que a gente aprendeu em alguns projetos e levar para outros projetos que a gente tenha também. E isso é algo que é essencial. E a gente pode ter lições aprendidas com os nossos erros, os nossos aprendizados nos projetos, os nossos acertos nos projetos, assim como de outras pessoas. Então, se sua empresa tem equipes de gestão de projetos estruturadas, eles vão ter algum local, um repositório, digamos, colocando quais foram as lições aprendidas desse projeto que você pode consultar. E caso você não tenha, caso a sua empresa não tenha isso, seja algo um pouco mais simples, o que eu já aprendi com as minhas atividades anteriores, ou o que eu já aprendi com outras pessoas, ou às vezes até mesmo em livros, vídeos, filmes, podcasts. Hoje a gente tem uma infinidade de locais para procurar informação e para entender sobre os erros e acertos de algumas pessoas que já aconteceram e que a gente pode pegar aquilo e implantar no nosso dia a dia também, nos nossos projetos. E por hoje é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês. Então, quem gostou, curte, dá um like aí, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo do canal.